Salve, irmão, com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus dê vitória, saúde, em nome de Jesus. Hoje vamos entrar aqui na leitura da palavra, onde vamos deixar Deus falar aos nossos corações, aonde, a partir de agora, a gente vai ter uma visão diferente do que a gente costuma agir. Vamos falar um pouco sobre a mulher samaritana e um endemoniado de Gadareno. O que é que esses dois têm em comum? Por que que Jesus, ele desviou um caminho para ir até essas pessoas? O que que essas pessoas tinham de importante? Qual era o chamado dessas pessoas? E que a gente vai entender que aquelas pessoas que a gente olha, que a gente julga, que a gente rejeita, pelo falar, pelo agir, pelo andar, são essas pessoas que Deus quer salvar, que Deus quer usar. Porque no livro de Marcos 2, versículo 17, diz que o Senhor não veio para os sãos, e sim para os enfermos, para os doentes e para todos aqueles que o mundo rejeita. Por quê? Porque no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 3, Isaías profetizou que Jesus seria desprezado e rejeitado pelos homens, que ele sofreria, sentiria dor, ia ser ignorado, principalmente pelos religiosos. E hoje estamos vivendo esse tempo onde muitos crentes estão julgando as pessoas. Muitos crentes estão julgando o jeito daquelas pessoas. E aquelas pessoas que a gente julga têm um coração mais limpo do que aqueles que estão de paletó, gravata no altar. Eu não sei nem por que chamam de altar, porque altar era lugar de sacrifício antigamente. Então vamos entrar aqui no livro de João, capítulo 4, a partir do versículo 4. Amém, meus irmãos? E era ali necessário passar pela região de Samaria. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava um poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou junto ao poço e era por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e Jesus lhe disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como sendo o Senhor, um judeu, pede água a mim, que eu sou samaritana? E ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria-lhe, e eu lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: Ó Senhor, não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir esta água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço da qual ele mesmo bebeu, e assim os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele ou nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu
não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. E Jesus disse: vai, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5 e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar de onde se deve adorar. Jesus lhe respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem nesse monte e nem em Jerusalém vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E Jesus disse: eu sou o Messias, e é eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou porque o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo: venha comigo e veja um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo: mestre, coma. Mas ele lhe disse: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Sabe, meus irmãos, a história da mulher samaritana é uma história que fala ao nosso coração. Porque Jesus ele vai até uma cidade chamada Samaria, uma região evitada pelos judeus, porque os judeus não se davam com os samaritanos. E ele para junto a um poço onde pertencia a Jacó. E ali, Jesus já tinha tudo preparado. Porque Jesus sabia que aquela mulher estaria ali. Porque essa mulher, ela ia para o poço buscar água no horário de meio-dia, aonde era difícil as pessoas ir buscar água nesse horário. E ela ia geralmente nesse horário para evitar ser julgada pelos outros, ser apontada pelos outros, porque o que ela fazia, ela era mal vista pela cidade de Samaria. Era conhecida como uma meretriz. Aonde Jesus relata: tu já teve 5, o que tu tem agora não é teu. Então ela era vista como uma pessoa que não era confiável. Os pessoal julgava, os pessoal apontava, os pessoal falavam por trás dela. Então ela tentava evitar ao máximo essas pessoas,
Porque talvez, no momento, ela já estava tão farta de tanto julgamento. Porque quando a pessoa está nesse nível, a pessoa não tem amigo, a pessoa não tem amizade, a pessoa não tem ninguém. É uma pessoa só, uma pessoa solitária. E ela carregava um fardo, um peso dos seus atos. Então ela chegava, ela ia buscar água no horário de meio-dia para evitar ter contato com alguma pessoa, evitar as pessoas olharem para ela e julgar. Porque quando já chega nesse ponto, é porque estamos cansados das pessoas nos humilhar, das pessoas nos julgarem. Porque as pessoas têm isso, mas não sabem o que levou a mulher samaritana a praticar esses atos. Não sabe o que foi que levou ela a fazer isso. Foi a necessidade? Foi a vida passada dela? Então a gente não pode julgar por que aquela pessoa está naquela situação. Por que aquela pessoa está praticando isso? Ninguém sabe o passado daquela pessoa, ninguém sabe o que ela passou, para que a gente possa vir julgar. Jesus ele é tão maravilhoso que ele entra numa conversa com a mulher samaritana. E Jesus ele não tem preconceito. Jesus ele não chega apontando, acusando, chamando ela de meretriz, não. Jesus ele trata ela super bem. Porque Jesus ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que a gente vem passando. Ele sabe o que a mulher tinha passado. O que levou ela naquela situação. Será que foi algum trauma na vida dela passada? Será que ela passou por algum abuso na sua juventude? Então a gente não pode julgar. A gente não pode apontar. Só que ela estava cansada. Porque ela escolheu um horário onde é difícil as pessoas buscarem água esse horário. Ela queria evitar contato com as pessoas, passar por situações de sofrimento. Mas Jesus ele vai até a cidade de Samaria. E ali próximo à cidade um poço. E ele sabia que ela ia chegar ali. E Jesus ele quebra todos os protocolos dos religiosos. Porque ele não se importa com o protocolo, ele não se importa ali com doutrina criada pelo homem. Jesus ele quebra qualquer situação feita pelo homem. E Jesus ele vai até ali, ele quebra o protocolo dos religiosos. Porque Jesus ele não está se importando com o que os outros pensam. Porque Jesus ele se importava com o que o Pai pensa. Porque por mais que a gente rejeite aquela pessoa, é aquela pessoa que Jesus quer curar, quer salvar, quer usar para fazer a obra dele. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E quando ela chega ali, ela pensava que ela só ia apenas encher o cântaro dela. Ia ser mais um momento de rotina na vida dela.
Mas é nesse momento que Jesus aparece. Porque você já parou para pensar? Quando essa mulher orava, porque Jesus foi até ela, porque apesar de ela ser uma meretriz, era uma mulher que com certeza orava, que ela falava dos problemas dela para Deus. Com certeza ela pedia para Deus mudar a situação dela, a história dela, porque ela estava cansada e ela não tinha força para sair dali. Porque, meus irmãos, tem coisa na nossa vida que a gente fica tentando buscar as coisas para preencher aquele vazio que está dentro do nosso coração, do nosso peito, da nossa alma. Mas só quem pode preencher esse vazio é Jesus. Você pode ter tudo nesse mundo, mas o vazio que você sente, só quem pode preencher é Jesus. E talvez o vazio que essa mulher sentia, ela procurava em outras coisas para querer preencher aquele vazio. E ela não conseguia. Porque mesmo que a gente tente buscar outras coisas para preencher aquele vazio, você só vai tá ali, nem cheio. Você vai estar só distraído, momentâneo ali, mas depois você vai voltar para a realidade. E o vazio vai continuar. E uma coisa eu quero dizer para você, Jesus, ele continua a nos encontrar em meio às nossas rotinas do dia a dia, no cansaço, nas feridas. E Jesus, ele quebra todos os protocolos, porque Jesus não está preocupado com protocolo. Jesus, ele quer que você seja salvo. Era uma mulher que ela se sentia escravizada pela circunstância da vida. Ela era desprezada por causa de sua reputação. Uma mulher que tinha um vazio na alma. Mas ali Jesus vai até ela. E Jesus começa uma conversa com ela admirável. Porque Jesus, ele não chega como muitos líderes hoje querem apontar, querem julgar. A pessoa já chega ali cansada de tantas lutas, de tanto sofrimento. É na vida familiar, na vida conjugal, é com os filhos. Aí você chega ali, ainda tem líderes que ainda te massacram. É por isso que eu digo que tem ovelhas matando ovelhas. E não foi isso, não foi para isso que Jesus te chamou. Já pensou se Jesus chega até essa mulher e começa a apontar, começa a julgar? Essa mulher não ia ter a vida dela transformada, e sim ia criar uma ferida maior no seu coração, na sua alma. Ia chegar ao ponto de se tornar até uma mulher revoltada. Mas não. Jesus, ele chega com a mansidão, porque Jesus, ele é maravilhoso. Ele chega ali com uma conversa, com diálogo, sem julgamento, sem apontamento. Ele só lembrou ela dos maridos dela, porque ele queria mostrar para ela que ele é Deus, que ele é grande, que ele era o Messias,
que ele conhecia a vida dela no profundo e no oculto. Que ele não estava ali para julgar, mas sim para preencher o vazio da alma dela. Porque ele escolheu ela como um instrumento em suas mãos. E deixa eu dizer algo aqui para alguns líderes. Quem são vocês para julgar as mulheres? Dizer que a mulher não pode ser isso, não pode ser aquilo. Vocês não são Deus. Deus escolhe quem Ele quer. Ele levanta quem Ele quer para fazer a obra dele. Sabe por que Deus está levantando muitas mulheres também? Porque muitos dos homens se corromperam a Mamon. Aí você quer dizer que a mulher não pode ser isso, não pode ser aquilo. Quem você pensa que você é? Você acha que você é o quê? Deus? Você não é Deus. Deus, ele escolhe e levanta quem ele quer para fazer a obra dele. Vai levantar muitas mulheres ainda para fazer a obra dele, para pregar a palavra dele. Porque tem muitas mulheres corajosas. E tem muitos homens covardes que se acovardaram para pregar a palavra do Senhor. Eu não sou covarde, você é covarde, porque quando você vê um bocado de presidente da igreja cheio de paletó atrás do púlpito, você muda a sua mensagem, você muda a mensagem que Deus mandou você pregar. Porque você quer agradar o coração do homem, mas você não quer obedecer a Deus. E Deus escolheu aquela mulher como um instrumento em suas mãos. Ele quebrou todas as barreiras, ele quebrou toda a doutrina criada pelos líderes religiosos. Porque Jesus não está preocupado com isso. Jesus queria salvar aquela mulher. E não só aquela mulher, mas Jesus queria salvar aquela cidade. É certo que muitos não aceitam, mas a palavra é pregada. Eu não vim só falar da mulher samaritana, mas eu vim falar também entre duas pessoas que Deus escolheu para fazer a obra dele. Aquela mulher, no diálogo que ela tem com Jesus, na conversa que Jesus tem com ela, aquela mulher, porque entenda uma coisa, meus irmãos. Quando você chega perto de um crente que é usado por Deus, você sente algo diferente, um poder que vem do alto. Agora imagine estar perto de Jesus. Jesus queria ter um encontro com aquela mulher, mandou os discípulos entrar na cidade. Porque muitos dos discípulos ainda não estavam preparados. Porque muitos dos discípulos iam julgar também ela. Mas Jesus não, ele foi só, que ele queria ter um diálogo. Ele falou para ela, a água que eu te der, tu nunca mais terás sede. O que Jesus queria dizer? Vem a mim, porque eu vou preencher o vazio que está na tua alma, no teu coração. Eu quero preencher esse vazio. Eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua história. Eu quero que você sinta paz, eu quero que você sinta felicidade. E ela falou, Senhor, eu quero dessa água. Como é que eu faço para conseguir? Aquela mulher, ela ficou tão impactada com Jesus, que aquela mulher esqueceu o que ela foi fazer. Ela deixou o cântaro para trás e foi fazer o que Deus ordenou. Deixar o cântaro para trás é deixar o teu passado, todas as imundícies para trás.
Deixar o cântaro para trás é você deixar tudo aquilo que te feriu, que te magoou para trás. Não olhar para trás. Deixar toda a porcaria, tudo que está no teu coração, todo o mal, todas as feridas, deixar para trás. E ter uma nova vida em Cristo. Essa mulher, ela se tornou uma pregadora da palavra do Senhor. Ela foi anunciar Cristo dentro da cidade de Samaria. E ela se tornou uma pregadora. E muitos se impactaram com aquela mulher, porque com certeza aquela mulher, ela passava nas escondidas pela cidade, ela não falava com ninguém, mas ela se sentiu liberta, renovada, restaurada, que ela ficou tão alegre, porque quando a gente está feliz, quando a gente recebe uma bênção, a presença de Deus, a gente quer compartilhar a felicidade, porque aquela mulher, as correntes foram quebradas, os cadeados foram quebrados, todo julgamento. Naquele momento, como diz ali no livro de Isaías 10, 27, Deus desceu a unção sobre a vida dela, a unção que despedaça o jugo. Aquela mulher, ela foi liberta, as correntes, os cadeados foram tudo quebrado, arrancado da vida dela. E ela foi fazer o que Jesus colocou no coração dela, como vai. Ide por todo mundo, prega a minha palavra a toda criatura. O que eu fiz na tua vida, eu quero fazer na vida deles. Fala para eles que eu salvo, que eu curo, que eu liberto, que eu transformo, que eu batizo no Espírito Santo. Aquela mulher se tornou uma pregadora da palavra do Senhor. O que é interessante, que Jesus poderia ter entrado na cidade de Samaria, que Jesus poderia ter mandado os discípulos anunciar as boas novas, porque eram homens que andavam com ele. Eram homens que já estavam ali preparados para pregar a palavra. Eles ainda não estavam preparados para entender o relacionamento de Cristo com as pessoas. Porque nessa época ainda tinha esse julgamento, Samaria e os judeus. Então eles precisavam ainda ser trabalhados nisso. Mas Jesus, ele poderia ter entrado na cidade de Samaria, mas não. Sabe por quê? Porque Jesus queria usar ela como um instrumento para pregar a palavra dele ali. Aquela mulher onde a cidade de Samaria rejeitava ela. Onde ela era vista como uma meretriz, como uma mulher imunda, como uma mulher que não prestava, como uma mulher da vida. Mas Jesus via ela como um instrumento em suas mãos. Aí eu te faço uma pergunta. Na cidade não tinha gente importante? Na cidade não tinha gente com dinheiro? Na cidade não tinha governadores, não tinha senadores, não tinha prefeito? Eu já estou trazendo por dia de hoje. Sabe por quê? Porque Jesus não se importa com isso. Ele olha para o coração. E o coração daquela mulher, mesmo ela sendo rejeitada, mas era um coração tão grande, tão enorme. E ali, Jesus foi ali para libertar aquela mulher e tornar aquela mulher como uma pregadora da palavra dele para anunciar as boas novas. Uma mulher que era aprisionada, uma mulher que tinha um vazio na alma.
Uma mulher que ficou tão maravilhada, tão feliz, tão alegre, tão leve, que deixou seu cântaro, esqueceu até o que ela foi fazer. Foi preenchido a sede que ela sentia na alma, porque só quem pode preencher essa sede é Jesus. Deixar o cântaro para trás representa deixar a vida velha para trás. A história da mulher samaritana nos lembra que Jesus continua a oferecer água viva a todos que se aproximam dele com um coração sincero. Ele é a verdadeira fonte. Não importa quão profunda seja a nossa dor, quantas feridas carregamos, ou quanto vazio nós sentimos. Mas Jesus conhece a nossa necessidade. Jesus conhece cada necessidade, mais profunda que ela seja. Mas a sua água viva transforma, restaura e nos dá a vida eterna. E assim como a mulher deixou seu cântaro, hoje podemos também deixar para trás tudo o que simboliza fardo em nossa vida. O nosso passado. E Jesus nos convida hoje para beber da água que Ele oferece se nos entregarmos verdadeiramente para Ele. Ele não apenas saciará nossa sede, mas também nos transforma e nos faz um instrumento de bênção para outros e para outras pessoas. Porque Jesus, quando Ele preenche o nosso coração, a vida muda. E através da nossa vida, outras pessoas podem conhecer a Jesus. Mas precisamos fazer que nem Jesus fez, quebrar o protocolo, quebrar a doutrina criada pelo homem e fazer o que Jesus nos manda e pregar a palavra dele, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos entrar aqui em glória a Deus. Em Marcos capítulo 5, a cura do endemoniado de Gadareno. Amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 5. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com corrente.
porque tendo sido muitas vezes preso com corrente e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedra. Quando de longe viu Jesus e correu, prostou-se diante dele, gritando em alta voz: O que você quer comigo, Jesus, Filho de Deus, do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. E ele disse isto, porque Jesus tinha dito a ele: Espírito imundo, saia desse homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muito. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava passando ali pelo monte. E o espírito imundo pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entramos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo o espírito imundo, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou no despenhadeiro abaixo para dentro do mar, aonde se afogaram. E os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo à cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Amém, meus irmãos? Aproximando de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram o que havia presenciado. Os fatos contaram-lhe o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos e começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vai para a sua casa, para os seus parentes, e conta-lhe tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que lhe tinha, o que Jesus tinha feito, e todos os admiravam. O que é interessante, a mensagem do endemoniado de Gadara, porque era um homem que estava aprisionado por legiões, que estava acorrentado, que estava aprisionado, aonde era um homem que as pessoas viam com maus olhos, aonde as pessoas julgavam porque estava aprisionado, aonde o homem vivia no cemitério, aonde um homem que gritava e se cortava com pedaço de pedra, com pedaço de telha, se ferindo e gritando, e ninguém conseguia controlar aquele homem, porque era um homem que tinha uma força grande, não por ele, mas pelos demônios que estavam sobre a vida dele, aprisionado. Um homem que não tinha mais vida, um homem onde a sociedade o rejeitava pela situação que ele estava passando, apontava e tinha um medo e julgava.
Mas Jesus, cada cura, cada operar de Jesus nos ensina muita coisa. E Jesus chama os seus discípulos e diz: vamos passar para o outro lado do mar da Galileia. O Senhor estava em Cafarnaum e navegou até o outro lado do lago. Só que nesse meio termo o inimigo se levanta. Muitos dos discípulos não sabiam o que Jesus ia fazer do outro lado. Pensavam que Jesus estava ali perdido, mas não. Só que quando eles vão atravessar para o outro lado, no meio do mar, sobreveio uma grande tempestade. E ele estava a ponto de afundar. E Jesus dormia. E os discípulos o despertam dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando Jesus. Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. E tudo cessou. E logo, meus irmãos, porque o inimigo ele sempre vai se levantar com as tempestades para que a gente não venha ganhar alma, para que aquela pessoa não venha ser liberta, porque o Satagogo, ele sabia que Jesus ia libertar aquele homem. E logo quando ele desembarca, veio ao encontro de Jesus esse homem que se chamava Gadareno. Um homem possesso por legiões. Um homem que as cadeias de ferro não seguravam ele. Um homem que quebrava as correntes. E nada podia segurar aquele homem. Um homem que era oprimido. Um homem que vivia debaixo de tanto julgamento. Um homem que ninguém se sabe por que chegou a esse ponto de uma legião dominar o corpo dele. Um homem que tinha uma vida antes. Um homem que tinha uma família, que vivia com a sua família. Um homem que andava sempre de noite e de dia. Que andava entre os sepulcros, pelos montes, ferindo o seu próprio corpo com pedra. Um homem que era solitário, abandonado. Um homem que todo mundo tinha medo e pavor. Mas Jesus enfrentou a tempestade. Jesus enfrentou a fúria do inimigo. E foi até o encontro do endemoniado de Gadareno, porque Jesus tinha uma obra, um plano na vida daquele homem, onde era um homem rejeitado pela sociedade, onde a sociedade tinha medo, onde os religiosos julgavam, onde os pastores julgavam, onde os bispos, os apóstolos julgavam.
aonde a igreja julgava, condenava. Mas não tinha ninguém para orar pela vida dele. Um homem que estava totalmente aprisionado por uma legião. Agora entenda uma coisa, não era só um, era uma legião. É tanto que quando os demônios vão para os porcos ficam atordoados e mais perdidos ainda e começam a se jogar. Só para você entender como é que era a cabeça e a vida daquele homem. E ele se prostra e reconhece Jesus. É por isso que eu digo que Jesus, quando ele chega, o demônio sai com mais de 1000. Um demônio que por um lugar ele veio, mas por 7 ele vai voltar. Da onde ele nunca deveria ter saído. O homem que foi liberto, que Jesus expulsou toda a porcaria que estava sobre a vida daquele homem, todo o sofrimento. E eu creio que Jesus não só libertou, como curou ele das suas feridas, porque como ele se cortava com pedras, se machucava. Porque Jesus, quando ele vem operar, quando ele vem curar, ele vem por completo, ele não cura por meio termo, ele cura por completo. Não só os demônios saíram, aquela legião do corpo do homem, mas todo o seu corpo foi curado. O homem estava bem. O homem via a vida diferente. Ele fica tão impactado. Ele fica tão impactado que no versículo 18 diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Ele queria estar ao lado de Jesus. Ele queria estar perto de Jesus. E você está correndo de Jesus? Enquanto o endemoniado de Gadara, quando foi liberto, queria estar perto de Jesus e você não quer saber de Jesus, por quê? Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vai para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhe tudo que o Senhor fez por você, como teve compaixão de você. O que Jesus quis dizer? Olha, tu volta para a tua casa, revê a tua família, abraça, beija. Porque tu perdeu muito tempo longe deles. Aproveita esse momento para te abraçar eles, viver um pouco com eles. Mas tu tá vendo essa cidade aqui que tu mora? A tua família mora? Começa a pregar a minha palavra aqui dentro. O que eu fiz na tua vida, eu posso fazer na vida deles. É só eles abrirem o coração deles. Porque Jesus diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-eis, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Mas Jesus escolheu aquele homem. Você já percebeu que Jesus só, até os discípulos dele, Pedro era tosco, era brigão. Tomé era aquele homem que só acreditava vendo. Judas era aquele ambicioso, enganador. Jesus só escolheu assim, sabe por quê? Porque ele não veio para aqueles que se acham perfeitos, não. Ele veio para aqueles que o mundo rejeita.
que o mundo não acredita, assim como você, a tua família acredita em você, a tua família acredita no teu ministério? Não. Mas Jesus acredita, foi por isso que ele te chamou. Jesus, ele não veio para aqueles que se acham espertos, que se acham o tal, não. Ele veio para aqueles que se sente pequeno, que se sente rejeitado, que se sente desprezado pela sociedade, que não faz parte daquela panelinha de puxa-saco. Jesus, ele veio para essas pessoas. Você pode perceber quem é que Jesus chama primeiro da sua família? Aquela que é mais mal vista, né? Aquele que é mais brigão, aqueles que a família costuma dizer que é a ovelha negra da família, é esse que Deus gosta de pegar por primeiro, para fazer a obra dele. E Jesus disse ali para ele, não, agora tu vai anunciar o que eu fiz na tua vida e que eu posso fazer na vida deles também. Fala para eles que eu salvo, que eu curo, que eu liberto, que eu transformo. Fala para eles que se eles abrirem o coração, eu vou estar bem perto deles. Porque entenda uma coisa, meus irmãos. Jesus não faz exceção de pessoas, não. Quando a pessoa abre o coração para ele, é sincero, o Senhor, ele entra. Porque Jesus não é que nem um homem, não. Porque o homem, ele é perverso, ele gosta de julgar, ele gosta de apontar. Ele julga muito pela aparência, pela fala. Né? Mas a vida desse homem foi transformada. Versículo 20. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito. E todos se admiravam. Ele começou a pregar Jesus. Ele começou a dizer, olha, ele é o Messias. Ele cura, ele liberta, ele transforma, ele batiza no Espírito Santo. Se vocês também quiserem, ele vai fazer isso na vida de vocês. Aí você me pergunta, o que que tem a mulher samaritana com o demoniado de Gadareno? A mulher samaritana era aprisionada pelo julgamento, pela até as suas atitudes como meretriz, onde era rejeitada, mas era ela que Jesus queria usar para levar a palavra dele. Era ela que Jesus queria usar como instrumento para pregar a palavra dele. O endemoniado de Gadareno, onde era rejeitado, visto como um homem mau, um homem perverso, mas ninguém sabia o que estava acontecendo na vida dele. Achava que aquele homem era louco, achava que aquele homem era doido, mas não era, ele só estava ali carregando legiões de demônios sobre a vida dele. Um fardo muito pesado. Mas queria estar julgando, apontando. Aonde Jesus entrou naquela cidade ali, atravessou o mar, que através da vida daquele homem, muitas pessoas seriam salvas. Através da vida da mulher samaritana, muitas pessoas iam ser salvas. E através da sua vida, muitas pessoas vão ser salvas. Porque Jesus quer te usar como um instrumento para pregar a palavra dele, para ganhar alma. Não importa o que as pessoas falaram de você, não importa o que se te julgaram, se te apontaram, se diz que você não sabe falar, se diz que você não é uma boa pessoa, não importa o que as pessoas falem. O que importa é que Jesus te conhece, conhece o teu coração, conhece o teu íntimo.
Porque Jesus, ele esquadrinha o coração e a mente. Ele é aquele que pode mudar a tua história, mudar a tua vida. Não importa se teus líderes, se teus irmãos no teu ministério te julga, te aponta. Olha para Jesus. O teu foco tem que ser Jesus. O teu foco não tem que ser altar, o teu foco não tem que ser público, não tem que ser microfone, não tem que ser nada disso. Porque Jesus, ele quebrou cada protocolo quando ele foi ao encontro da mulher samaritana. Porque muitos querem viver uma doutrina criada pelo homem, mas esquece da doutrina que Jesus nos ordenou, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Amai o próximo como a ti mesmo. Porque quando você está anunciando, está dizendo que Jesus salva, está pregando, está falando do amor de Jesus, você está querendo, está mostrando para aquela pessoa que você a ama, que você quer ver ela salva, que você quer ver ela no reino dos céus, ao seu lado. Celebrando o nome de Jesus, santo, santo, santo. Então foram duas pessoas rejeitadas. Aonde uma praticava uma vida, aonde o outro praticava uma outra vida, mas eram as duas pessoas que Jesus queria usar como pregadores da palavra dele, para anunciar a salvação. Não importa o que falo, o que te julgo, dizendo que você não tem chamado de pastor, que você não tem chamado de líder, que você não tem chamado de diácono, que você não importa, deixa falarem, deixa te apontarem. O que importa é que Jesus te escolheu, e se ele te escolheu, ele te capacita, ele te transforma. Porque muitos de nós querem parar, porque a gente quer olhar, porque estão pensando da gente. Se Jesus fosse parar o que falava dele, ele não tinha feito nem nenhuma obra. Se Jesus fosse olhar porque os religiosos, né, estavam falando dele, ele não ia ganhar uma alma. Mas não importa o que falo de você, se te julgam. Mas Jesus, ele te escolheu como um instrumento nas suas mãos para pregar a palavra dele, pregar a segunda vinda dele, alertando as pessoas que Jesus está voltando para buscar sua igreja, pregar o arrependimento e olhar para Jesus. Porque só ele que pode preencher o vazio que está na tua alma. É só ele que pode libertar das línguas maldosas, das armadilhas, dos laços do passarinheiro, das pessoas que tramam por trás de você, das pessoas que jogam sobre a tua vida peso e fardo, como estava sobre a vida do endemoniado de Gadara. Ele escolheu você para pregar a palavra dele. Como ele escolheu um endemoniado de Gadareno, onde aos olhos de muitos ele estava perdido. Quando eu trago essa mensagem, eu quero dizer para você, não julgue. Até aquele que está ali no canto da sua rua, bebendo, fumando, usando droga. Aí você diz, não, esse daí não tem jeito não, esse daí já está perdido. Não, é esse que Jesus quer salvar, quer usar. Porque aquele homem, aquela mulher, vai ganhar muito mais alma para Cristo do que muitos que estão dentro de ministério. Tudo bonitinho, com todo domingo vai com uma roupa nova, com a Bíblia debaixo do braço, mas está lá. E quando sai dali, a língua parece uma navalha, cortando todo mundo. Né? Tá toda bonitinha ali, mas depois começa a reunir a panela de pressão ali, que quando começa a estourar,
Mas aquela pessoa que está lá, no canto, usando droga, bebendo, aquelas pessoas que estão no centro, que estão ali perdidas, que não tem onde dormir, que talvez dorme até ali nas escadarias perto dos lixos, é aquela pessoa que Jesus quer salvar e você quer julgar dizendo que aquela dali não tem salvação, que aquela dali não tem jeito. É essas que Jesus transforma. E preste atenção, porque essas pessoas, Deus usa ela de uma forma tão tremenda. Então não devemos julgar. Se Jesus escolheu para fazer a obra dele, deixa fazer. Não se torne um tropeço na vida de ninguém. Aí você diz assim, não, irmão, eu não julgo não. Se você vivesse no tempo da mulher samaritana, e você sabendo da história da mulher samaritana, e ela viesse anunciar a palavra de Jesus, a palavra de Deus sobre a sua vida, sabe o que é que você ia dizer? Essa daí, essa meretriz, agora virou santa? Agora virou crente? Agora está pregando a palavra de Deus? Essa daí não tem jeito não, ela está só enganando para querer pegar os irmãos. Era isso que você ia dizer, né? Se você olhasse para o endemoniado de Gadareno e você ia dizer assim, esse doido aí que vivia gritando aqui, se cortando todo, que come até cadáveres. Esse daí não teve a vida dele mudada não, de uma hora para outra ele vai disturbir, vai querer ferir alguém, machucar alguém. Não é isso que você ia dizer? Enquanto você está muito preocupado com a vida das pessoas, dos outros, você está deixando de olhar para Jesus, para que Jesus ia mudar e para que você vinha fazer o que Jesus te ordenou fazer. Pregar a palavra dele. Porque precisamos voltar para Jesus. Precisamos voltar para pregar a palavra dele. Temos que parar com esse negócio de estar julgando ali as pessoas dizendo que esse daí não pode ser levantado, porque eu já vi pessoas dizer que essa dali não tem chamado, aquele... Por quê? Só porque tem pessoas que têm o chamado, mas não sabem falar direito. Tem pessoas que têm o chamado, mas não sabem ali dialogar direito. Porque Moisés teve chamado e não sabia falar direito. Moisés era gago. Aí você quer dizer que aquela pessoa ali não tem um chamado para ser. Por quê? Se quem escolheu foi Deus. Se Deus levantou. Você tem que olhar para a tua vida. E olhar para Jesus. E falar, Jesus, tira toda essa porcaria de dentro de mim. Deixa o cântaro para trás. O cântaro da fofoca. O cântaro do julgamento. O cântaro da maldade, porque, meus irmãos, o que eu estou vendo de pessoas que faz maldade nas escondidas na vida dos outros, depois você não sabe. Não sei nem porque eu já mudei aqui. Depois você não sabe por que você está passando. Então é hora de parar e olhar para Jesus. Deixa o cântaro para trás. Deixa que Jesus lance nos porcos toda a porcaria que está sobre a sua vida. E tenha uma vida com Cristo. E para finalizar, meus irmãos, eu quero entrar aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Capítulo 1, versículo 27. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas
do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e desprezada, e aquelas que não são, para reduzir a nada a que são. São duas pessoas. E tem gente que quer entender o trabalhar de Deus. E aqui ele diz: eu escolhi as coisas loucas desse mundo para confundir aqueles que acham que são e não são. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus dê vitória em nome de Jesus.